sou a doutora Beatriz Gerenucci, odontopediatra. Estamos aqui hoje na clínica Fonosim com a Tayla, que é psicóloga, com a Karine, que é fono, e com a Sandra, que também é fono. Hoje nós viemos falar um pouquinho sobre o autismo. Vou pedir para cada uma delas falar um pouquinho sobre elas, o que levou elas a gostar desse tema. Eu sou Tayla, sou psicóloga, analista do comportamento. Eu comecei a trabalhar com autismo na faculdade, fazendo estágio, e me apaixonei, eu não conhecia. E aí me encantei, me formei e continuo atuando nesse segmento, e acho que por um longo período aí. Então foi paixão à primeira vista. Tinha um mega interesse em descobrir o que acontecia com as crianças do espectro, por elas se isolarem, por ter falhas na comunicação. Então, por interesse mesmo próprio de saber o que acontecia, eu fui buscar. Eu sou a Karine, eu sou fonoaudióloga. O autismo entrou na minha vida a partir da especialização, que eu fui buscar a especialização, mas desde a graduação eu já queria estudar sobre o tema, mas a gente não conseguiu desenvolver nada com autismo. E aí eu fui buscar uma especialização, e dentro da especialização eu conheci o tema, e desde então estamos mergulhadas nesse tema. Então o autismo, eu digo que o autismo me escolheu, não fui eu que escolhi o autismo. Então, eu sou Sandra, também fonoaudióloga, como a Karine, e o autismo também entrou na minha vida de uma forma assim apaixonante. Já são, especificamente trabalhando com autismo, faz mais ou menos uns 4 anos. Aí fui buscando vários cursos na área também, e hoje é uma paixão muito grande que só cresce a cada dia. Aí essa equipe hoje maravilhosa, né, compõe aqui o nosso time para trabalhar com as crianças do espectro do autismo. E nós estamos aqui nessa sala. Essa sala é usada para quê, Sandra? Essa sala é uma sala de integração sensorial, né, onde as terapeutas ocupacionais, nós temos hoje 3 terapeutas ocupacionais, a Elizabeth, a Valéria Matos e a Camila. E ambas, todas trabalham na área de integração sensorial com as crianças. Então é uma sala voltada para a estimulação, né, de todos os estímulos sensoriais. Então essa é uma sala de integração Então vou sensorial. fazer a primeira pergunta, né? O que é o autismo? Quem quer falar? Posso? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então ele se dá nessa fase do neuronal, durante a mãe estar gestando esse bebê. Ele não é uma síndrome, né? Ele não tem traços genéticos identificados, então por isso ele é chamado como transtorno, certo? Hoje a gente sabe que tem fatores genéticos, mas a gente ainda não tem um gene específico, e tem fatores ambientais que o influenciam para esse transtorno vir a acontecer. Então ninguém vira autista, se torna autista, e sim se nasce autista, né? Dentre o que a gente tem hoje, então a gente tem alguns pilares que os caracterizam. Então, não sei se vocês querem compartilhar. A gente observa nessas crianças grande dificuldade na comunicação social, crianças que apresentam padrões motores, movimentos repetitivos e interesse restrito. Então são crianças e são pessoas que apresentam muita dificuldade, e essas dificuldades elas são persistentes, tanto em padrões motores repetitivos, né, balançar a mãozinha, balançar corpo, ou brincar de modo inadequado, pegar o carrinho, vai de brincar com o carrinho, girar as rodinhas. E também o padrão de comunicação social, que desde a ausência da fala até não sei o que fazer com a fala que eu tenho. E também existem também muitos casos, né, de crianças com algumas limitações, né, algumas seletividades alimentares. Então elas têm alguns padrões alimentares
às vezes diferenciados, né? Então, em relação à textura do alimento, às vezes até a cor do alimento, a temperatura. Então, muitas mães, às vezes, chegam ainda trazendo essas queixas, que também fazem muito, assim, são muito comuns e muito presentes no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, o que a mãe, né? Geralmente é a mãe que percebe, né? Que a criança tem alguma coisa diferente, né? Então, eu ouço muito as mães falarem, eu falo pro pediatra, mas como a consulta do pediatra é tão rápida, o pediatra não consegue avaliar e pede para esperar mais um pouco. Mas aquela mãe sente que aquela criança tem algo que não tá legal. Sim. E o que vocês acham que ela deve fazer? Que profissional que ela deve procurar? Geralmente elas chegam muito angustiadas por conta das questões. Meu filho pouco olha para mim, então o contato ocular dessa criança muitas vezes ele é menor. É um olhar, às vezes, assim, a gente fala que é um olhar além, né? Ele olha, mas ele não está olhando para os olhos daquela mãe, ou ela olha, mas ela está olhando além da mãe, né? Não sei se eu me fiz clara, né, Cá, meninas? Mas uma outra questão também, mas ele sempre brinca da mesma forma, ele sempre brinca com os mesmos amigos, com os mesmos brinquedos, ele não gosta muito de brincar com os coleguinhas. E aí o pediatra muitas vezes, mas isso está dentro do desenvolvimento, quem eu vou buscar? Então muitas vezes as mães chegam até o fonoaudiólogo. Geralmente, quando essa criança já vai para a escolinha, muitas vezes a escola identifica e solicita para a família buscar um apoio, né, de um especialista. E muitas vezes a criança acaba chegando no fonoaudiólogo, né, Cá? Pelas questões de atraso de fala, isso, que é o mais comum. Então, geralmente a fono é a primeira pessoa, fora o médico, que as mães procuram por essas questões de fala. Mas uma dica para essas mães: a mãe sente no coração quando algo não tá certo. Sim. E essa mãe precisa buscar serviços especializados e pessoas que entendam do desenvolvimento. Um psicólogo que entenda do desenvolvimento, um fono que entenda do desenvolvimento, um psicopedagogo, se for um caso, que entenda do desenvolvimento, para que essa família passe, para que essa criança, né, essa família seja acolhida e a criança passe por uma avaliação especializada, né? E aí essa família é encaminhada posteriormente para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. E aí, se for o caso, a gente fecha, né? Se fecha o quadro. Mas o que a gente mais observa, né? O contato visual, o brincar sempre da mesma forma. Essa questão de chamar pelo nome a criança não responder. Muitas vezes também as mães falam, eu acho que meu filho é surdo, porque eu chamo tanto, ele não me escuta, mas quando eu falo o nome do carrinho, ele olha, então, ora olha, ora não olha, então a questão tem muitas coisas além do não olhar, né? Mas é uma queixa. Então eu chamo, ele não me olha, ele não se interessa pelo irmãozinho, ele joga todos os brinquedos, ele não brinca adequadamente. Ele vai enfileirando tudo. Enfileira, chora por tudo, eu não posso falar nada que ele chora, se joga no chão, eu evito de sair de casa. Tem mães que já chegam falando que nem sai mais de casa porque para evitar uma birra no meio do caminho. Então é importante essas pessoas, essas mães procurarem sim um fono, um psicólogo, alguém que entenda, sempre que entendam do desenvolvimento para poder nortear melhor esse caminho. Puxando a sardinha para mim também, as mães queixam muito que as crianças não gostam de escovar os dentes, que choram muito, que elas se preocupam que os vizinhos vão achar que estão batendo na criança, sim, né? É muito comum. E acabam negligenciando isso, né? A gente entende, porque ela não quer que aquela criança tenha uma crise, E muitas vezes essa não aceitação, né, da escovação, ela está muito relacionada às questões sensoriais. Porque a textura da escova, o sabor da pasta de dente, do creme dental, a cor, é uma invasão muito grande, né? Entrar dentro daquela boca e a criança muitas vezes acaba entrando, a gente chama ela se desregula, né? Então ela entra numa crise mesmo e aí a mãe fica muito preocupada porque o que o vizinho vai achar, né? Porque ela tá gritando tanto, enfim. E aí é onde a gente vê a importância de uma equipe interdisciplinar, né? Qual entre os psicólogos, fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, a importância da terapia ocupacional
dentro do autismo, né, para trabalhar essas questões sensoriais, assim, é fundamental. Dentro da questão sensorial, né, então a criança também pode ter esse problema sensorial com os alimentos, né, que nem você falou, as texturas. E como que se trabalha isso? Por exemplo, eu precisaria que uma criança colaborasse para colocar o algodão na boca, que imagine que pra gente já é uma textura horrível, né? A textura do algodão, a textura da luva, o cheiro, né, que tem no consultório. É possível a fono fazer um trabalho assim com a criança? A gente costuma trabalhar sempre em equipe, né? Então, a gente precisa... Por que a gente precisa da equipe? A gente precisa entender se essa criança não aceita porque ela não quer, ou se é alguma coisa sensorial mesmo. Então, eu tenho aflição de raspar a unha na lousa. A gente não faz? Né? Então, essa sensação pra mim é ruim. Então, eu vou evitar raspar a minha unha. Então, quando eu vejo que alguém vai raspar, eu mesmo já me afasto. Então, essa sensação, um exemplo, né, para as pessoas entenderem. Quando a criança não aceita algo, não aceita um toque, não aceita um algodão dentro da boca, é como se ela estivesse tendo, como se essa sensação estivesse sendo recebida 10.000 vezes mais, né, muito maior do que realmente é. Então, como que a gente trabalha? A gente precisa trabalhar em conjunto com o terapeuta ocupacional e também com o psicólogo comportamental para ir entendendo essas questões. Mas, geralmente, a gente começa... Então, a gente que é dentista, né? Meu paciente não quer pôr o algodão na boca. Então, a gente, em sessão, a gente vai trabalhar com o algodão. Então, o algodão vai entrando na vida da criança por aproximação. A gente não pode já enfiar o algodão dentro da boca dessa criança. Então, o algodão vai entrar na brincadeira com outras coisas ali que a criança tenha interesse. E aí ela vai olhar o algodão, depois ela vai se aproximar do algodão, depois o algodão vai passar na mão, e o algodão vai entrando dentro da brincadeira até que o algodão esteja dentro da boca dessa criança. Assim também é com o alimento. Então, as mães que têm essas queixas que os filhos não comem, não adianta forçar, não adianta deixar com fome. Tem que ser bem orientado, a equipe vai avaliar e aí sim essa família vai seguindo as instruções, mas enfiar goela abaixo não vai adiantar. Nesses casos de seletividade alimentar, a importância de ter um nutricionista na equipe, né? O nutricionista é fundamental, porque ele quem vai fazer uma boa avaliação, e também é importante que seja um profissional capacitado, né? A gente sabe que ele tem que ser especializado na área de seletividade alimentar, né? Agora a gente chegou aqui a Valéria, que é terapeuta ocupacional, veio se unir ao nosso grupo e ela vai falar pra gente o que a TO pode contribuir no tratamento do autismo. Bom, na terapia ocupacional, o nosso objetivo é fazer com que a criança tenha cada vez mais independência nas suas atividades do dia a dia, né? E a gente sabe que crianças com TEA têm essa dificuldade de sentir as coisas, né? Sentir de uma maneira diferente. Então, antes da pessoa fazer alguma ação, ela primeiro sente e depois ela dá essa resposta ao ambiente. Dependendo da forma como ela sinta as coisas, ela pode dar uma resposta que é uma resposta ruim, uma resposta que não é adaptativa, né? Não é esperado, né? Daquela maneira. E aí, a gente sabe que isso pode mudar o comportamento dela. Então, na terapia ocupacional, a gente faz uma análise de atividade, né? Ver o que a criança consegue fazer dentro daquilo que é esperado para a faixa etária. Junto com isso, a gente faz uma avaliação do perfil sensorial, o que mais ela acaba sentindo demais, que isso acaba afetando, né? A sensação que ela tem do ambiente, como que ela sente nesse ambiente, né? E aí a gente vai partir da parte sensorial mesmo, né? Que é o vestibular, o proprioceptivo, o gustativo, essa parte sensorial. Dessa parte na escovação dos dentes, o que você pode dizer pra gente? Então, na escovação dos dentes, os receptores eles estão muito próximos, né? Da parte da boca junto com a mão. E aí, antes da gente ir direto na boca, a gente faz essa sensibilidade tátil, porque eles são próximos. E aí, a partir do momento que ela vai recebendo esse estímulo tátil, ela vai também permitindo que a gente, né, utilize certos estímulos na boca. E ela vai fazendo isso de uma maneira muito natural. Então, é muito aos poucos que aí a criança vai permitindo aí esse manejo.
Então o objetivo é esse, assim, que ele vá se abrindo, é meio que a gente vai descobrindo qual que é a porta de entrada. O sistema sensorial nada mais é do que isso. Qual que é o acesso dessa criança? É auditivo, né? É visual, é gustativo, é mais de sensação de pegar pelo toque, né? Ou aquilo que ela não dá conta, tem uma certa aversão. E aí a gente vai trabalhando, fazendo meio que um caminho maior e chegando a esse ponto. Então, cada criança vai ser de um jeito. De um jeito totalmente diferente. Uma criança que tem um problema de colocar a escova na boca por conta da textura, então eu posso ficar brincando com a cerda na mão dela. Sim, aí a gente não vai direto na palma da mão, porque pode ser que ela tenha uma sensibilidade muito grande na palma da mão e na região mais anterior do nosso corpo, da pele, é onde tem muito receptor, é muito sensível. Então pode ir no dorso da mão, na unha, e aí você vai aumentando esse estímulo. Sem saber, eu já fazia isso com as crianças. Que legal. É porque eles dão essa resposta, a gente vai meio que tentativa e erro. Na unha, com o motorzinho passando na mão. Aí vem... Sim, tem crianças que solicitam, assim, tem paciente meu que já sabe, né, como que funciona a sala, já pega a própria escovinha, já passa no pé, já vai passando no corpo, dá, né, na minha mão para fazer com ele. Então, eles solicitam muito isso, essa sensação de perceber o mundo. Eles gritam, né, eles querem perceber o mundo, então eles não estão tão à parte assim. É que na verdade a gente que precisa ser mais acessível, entender como eles funcionam para eles poderem também participar, né, da nossa vida, né? De como fazer as coisas. E eles querem fazer. Aí o caminho é esse, qual que é a porta de entrada. Na TO a gente vai trabalhando isso. A gente percebe na área fonoaudiológica, né, a importância para a gente poder chegar nas funções de mastigação, deglutição, numa eficiência, numa eficácia maior dessas funções, a importância da TO. Por isso que é um trabalho integrado, né, em conjunto. Porque quando a gente trabalha comportamento, a gente não trabalha sozinho, né? Não são só os profissionais, eu dependo dos pais. E dos pais estarem em conjuntos também, né? Porque eu vejo muito assim, a mãe observa, mas o pai não. O pai não, é coisa da sua cabeça, né? Não apoia. Sim. A família não apoia, né? Acha que é mimo, que a criança é muito birrenta, que é mal educada. Né? Por isso que na terapia a gente sempre convida quem são as pessoas da família, porque na TO a gente faz essa análise de atividade. Então, qual que é a principal atividade da criança? É o brincar, assim como para o adulto é o trabalho, né? E esse brincar, ela tem que interagir, ela tem que ter o autocuidado, né? Fazer as atividades do dia a dia, dentro do que é esperado para a faixa etária. E aí a gente vai puxando cada vez mais a família. Tem um determinado momento na terapia que a gente convida, né, os irmãos para estarem juntos, porque ele precisa aprender a brincar com quem está em casa. Ele precisa aprender um jogo, que aí a gente vai trabalhar as regras, esperar a vez, né? E aí a gente vai puxando essas habilidades que a criança tem. E a família também vai entendendo como o filho funciona, porque também tem que ser respeitado, é um equilíbrio, né? Onde a rotina da criança, a forma como a criança faz, a família também precisa funcionar desse jeito. Então não adianta um estar num ritmo e o outro estar no outro. Precisa entrar nesse equilíbrio. Sintonia. Então, meninas, o autismo não é uma doença, né? Ele tem cura? Tem tratamento? Qual que é o tratamento? O que vocês podem falar? O autismo não tem cura, porque o autismo não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, conforme a Tayla falou no começo do vídeo, a criança já nasce autista. Então, se vocês escutarem por aí alguém que vende a cura, tratamentos milagrosos, ou é mentira. Se tornou autista ou por que, vacina. Isso, dei uma vacina e tornei autista. É tudo balela. É balela, não caiam nessa. Sim. E também a gente tem uma questão sobre o tratamento, de vocês escutarem alguém dizer que meu filho saiu do espectro, deixou de ser autista, né? A gente tem alguns casos, não que saíram do espectro, mas que o tratamento foi tão intenso, tão bom, que essa criança vai deixando de apresentar as manifestações. Que é por isso que a gente faz as terapias, né? A gente vai diminuindo a intensidade, a frequência das manifestações, a tal ponto que essa criança não, que a criança não mais, né? Mas que esse jovem
já não apresente mais tantos sintomas. Mas não tem cura, tem tratamento. A Tayla vai falar um pouquinho sobre os tratamentos. Inicialmente é recomendado e é cientificamente comprovado que a análise aplicada do comportamento é uma abordagem da psicologia que colabora muito para o desenvolvimento dos autistas, das crianças que têm o autismo, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, onde tenha fono, onde tenha TO, muitas vezes psicopedagogo, psicomotricista, e todos esses profissionais eles devem estar de acordo com essa abordagem que é trabalhada pelo psicólogo, que também pode ser trabalhada pelos outros profissionais, né? Que é a análise aplicada do comportamento. O famoso método ABA, que na verdade não é método, mas sim uma abordagem da psicologia, né? É uma linha que a gente tem dentro da análise experimental, da análise aplicada. Então, basicamente, dentro do tratamento a gente tem uma equipe multidisciplinar que é desenvolvida. A gente tem alguns métodos. O Denver hoje é um método muito utilizado, né? O método Denver, que também ele nasce da ciência da análise aplicada do comportamento, da abordagem utilizada dentro da psicologia. Também é um método mais utilizado para estimulação precoce, então, pelo nome, né, para crianças pequenas, até 5 anos de idade é o mais recomendado. E aí também tem a gente também, para algumas crianças que não desenvolvem fala ou que tem muita dificuldade na comunicação, a gente tem o sistema de comunicação alternativa que é o PECS, que também é baseado, é fruto da ciência ABA. Então, quando a gente pensa em autismo, a gente não tem como fugir da análise do comportamento aplicada, e esses profissionais eles têm que entender disso para a gente poder falar a mesma língua e poder dar para essa criança, para essa família, todas as orientações que sejam cientificamente comprovadas. Exatamente. Então, tudo que a gente tem hoje de evidência científica vem baseado da ABA, né, da ciência ABA. E é muito importante também ressaltar que quando a família for buscar o tratamento, que ela busque um profissional que seja qualificado, que tenha as certificações, né, que tenha se preparado para fazer aquele atendimento, porque é muito sério, né? É um trabalho de muita seriedade, onde nós já falamos agora há pouco o que vai um profissional ligando-se ao outro, né? Então a importância de cada um desses profissionais estarem habilitados para esse trabalho, tá bom? Eu acho que é isso, né, meninas? Foi muito bom, eu gostei muito. Bom, nós também. Espero que as pessoas também que assistam esse vídeo possam aproveitar e que a gente possa ajudar mais pessoas a entender um pouco mais sobre o autismo e para a gente devagarinho ir tirando esse preconceito, né? Porque as pessoas não sabem o que é o autismo e tem como melhorar bastante a vida das crianças, né? Com os tratamentos. Com certeza, os tratamentos ajudam muito. Então, bom, gente, obrigada. Obrigada.